que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 diz: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém, irmãos? Podeis sentar. Interessante essa passagem que diz assim: não foi carne ou sangue que te revelou, ou seja, carne e sangue é coisa exclusivamente humana. Lá no céu não existe carne, não existe sangue. Então, Jesus estava querendo dizer para ele assim: esse entendimento que você tem, ele só pode vir exclusivamente da revelação do Pai, do mundo espiritual. Então, irmão, compreender, entender que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa frase é uma coisa muito profunda. Se você for estudar quem é Cristo, Filho do Deus vivo, essas expressões são muito profundas, e elas são justamente as que causam toda a divisão e toda a guerra no mundo, porque nós só acreditamos em quem? Em Cristo. Não acreditamos em mais nada, e só acreditamos que há um Deus vivo, todos os outros são demônios. E aí está toda a guerra, não tem margem, meio termo, não pode aliviar. Quem crê em Jesus não crê em mais nada, amém? Crê só naquilo que ele ensinou a crer. É assim que funciona. Então as guerras são inevitáveis, ainda mais nesse mundo de falsa paz, que vai se acentuar muito mais. Vai haver uma pressão imensa para que todos falem a mesma linguagem. É proibido falar de qualquer aberração, proibido falar de qualquer abominação, não, porque é intolerância, porque é discriminação. Nós não temos intolerância com nada, não discriminamos nada, mas só cremos no Evangelho de Jesus, não cremos em mais nada, cremos só naquilo que Jesus ensinou. E o Evangelho de Jesus é a grande contradição do mundo, porque o Evangelho condena todas as outras religiões. O Evangelho condena a missa para os mortos, condena o purgatório, condena a imagem de escultura, condena invocar os espíritos dos mortos, condena a consulta com entidades. O Evangelho condena tudo, condena matar os outros, como fazem os muçulmanos, né? Que matam os outros porque vão ter 70 virgens esperando por eles no céu, e cada vez que eles se relacionam sexualmente com uma dessas virgens, ela volta a ser virgem. É demônio demais para criar uma doutrina dessa, e tem que ser muito ignorante. Eu acho que são pessoas sem cabeça para acreditar nisso. Por quê? Porque a tal da besta Maomé falou. É assim que funciona? Só porque eles viram que é assim, e como eles estão interessados em sexo eternamente, eles querem defender essa doutrina. E quanto mais se matam, quanto mais se explodem, mais terão as virgens mais bonitas do mundo, ou do mundo não, da eternidade. É ser muito estúpido, né? Ou seja, exploram sexualmente aqui, sequestram e acham que vão fazer a mesma coisa lá no céu. Enfim, fazer o quê? Então o Evangelho é a grande contradição.
Me diz com qual religião o evangelho se relaciona bem? Com qual? Nenhuma. Ah, pastor, com o judaísmo. Por quê? O evangelho aceita sacrifício de animais como forma de religar o homem a Deus? Não, então o judaísmo já era. Não tem nada, nenhuma religião que possa andar lado a lado com o evangelho de Jesus. Quem crê em Jesus, crê só em Jesus. Quem crê em bonecos de gesso ou espíritos demoníacos, esses podem crer num monte de coisa. Por exemplo, eu conheci uma história de um padre que a pessoa foi para o catolicismo. Imagina, é uma coisa louca dizer que um batista se desviou. Para mim, os batistas já são desviados, nunca souberam a realidade do que é evangelho. Eu convivi anos na minha vida no meio batista, não tem nada de realidade do evangelho naquilo lá, é uma coisa sem lógica. E uma batista foi para a igreja católica. Igreja é força de expressão, para mim é templo de Satanás. É que isso enraizou tanto na gente que a gente acaba chamando de igreja. É como se fosse uma gíria, é o coloquial. Chamar de igreja católica é gíria. Quando chegou lá, o padre falou assim: você tem que se batizar. Aí a pessoa diz assim: eu já fui batizada. Você foi batizada onde? Na igreja batista tal. Então tá bom, o batismo dos batistas a gente aceita aqui. Imagina, loucura. O que teria uma organização se fosse evangélica com eles? É que eles sabem que não são evangélicos, eles participam dos mesmos conceitos e princípios. É como nós, um católico aceitar os batistas ou vice-versa, seria o mesmo que nós aqui hoje aceitarmos a Universal. Prefiro a morte, esquartejado, picotado e moído. Então, meu irmão, veja, não foi carne e sangue que revelou, quer dizer que tem coisas que se você não receber, presta atenção, querido, tem coisas que se você não receber diretamente de Deus, carne ou sangue, ou seja, a sua essência humana, não conseguirá jamais te trazer aquilo à luz, você jamais alcançará a revelação. Você precisa ter o seu tempo com Deus, como Jesus falou, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, é você em Deus, como diz o Salmo número 1, é bem-aventurado o varão que medita continuamente, que é de dia e de noite, medita. Quando você está meditando alguma coisa, é você, aquele objeto da meditação, é você e Deus. É necessário isso, porque tem coisas que serão trazidas a você somente buscando a face de Deus. Anota isso, meu irmão. Dizem por aí que eu sou o anticristo, o falso profeta, o enganador. Eu fico muito feliz com tudo isso, porque tudo isso disseram a respeito de Jesus, de Pedro, de Paulo, Tiago, João. Eu fico muito feliz quando eu me vejo comparado a esses homens, eu me sinto nobre, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Tudo bem, eu posso ser falso para quem for, mas irmão, uma coisa eu te digo: se você for lá para o teu canto, clamar ao Deus Criador dos céus, Pai do Senhor Jesus que morreu por ti na cruz, como conta toda a história da humanidade, que o mundo está dividido antes de Cristo e depois de Cristo, vai lá para o teu canto, clama esse Deus vivo, porque lá a verdade chegará até você. Clama a mim, não é isso que ele diz? Batei e buscar e ele me invocará e eu. Não é promessa dele? Você já não leu isso na Bíblia, que é tudo promessa dele? Eu aqui o falso, eu o enganador, eu o mentiroso, estou te dizendo, faça isso que você vai encontrá-lo. E eu sei, meu irmão, que se você encontrar o Jesus verdadeiro, você entenderá que só existe um lugar para congregar. Eu sei disso, se sei. Se sei, irmão, se sei disso. Como eu sei disso? Mas, enfim,
Eu prefiro ser falso com a minha sinceridade do que, como eles, ser verdadeiros com as suas falsidades. Posso até ser falso, mas sou sincero. Sou verdadeiro na minha falsidade, se é que eles podem entender isso aí. Não há nada que me acuse aqui na minha cabeça, não há nada que acuse o meu coração e a minha alma, não tem nada que me acuse. Duvido. O diabo é real, não é real? Capeta, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Exu, não são tudo reais? Eu duvido. Eu desafio todo o inferno, todos os demônios e capetas a se aparecer na minha frente ou usar a boca de qualquer ser humano e acusar-me dos meus pecados, acusar-me do meu engano, da minha falsidade, da minha pilantragem, da minha sem vergonhice, da minha canalice. Eu duvido. Se tem uma coisa que eu discerno no meu coração, é a minha profunda sinceridade com a verdade e com a justiça, e é por isso que certamente eu voltarei no milênio. Aumenta um pouquinho. Então, meu irmão, veja, nosso assunto não é a fundação da igreja, nosso assunto não é isso, nosso assunto é um pouquinho mais para frente, nesse capítulo 16, quando você vê o verso 21, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos e dos chefes, sacerdotes, escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Jesus explica isso, vem Pedro e diz assim, porém Pedro chamou à parte, no verso 22, e começou, diz algumas versões, a repreendê-lo, né? Aqui diz, a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. Aí Jesus vira para ele, repreende e diz, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Tu aí, seu Pedro, tu és uma pedra de tropeço, tu és uma cilada para mim. Imagina, pedra de tropeço, cilada, para trás de mim, Satanás. Um homem que no mesmo capítulo, há uns instantes atrás, Jesus vira para ele e diz assim, bem-aventurado és tu. Não foi a carne e o sangue que te revelou, foi o meu Pai. Olha, Pedro, ó, tu ultrapassou o limite dos profetas, Pedro, tu recebeu uma revelação poderosa. O Pai, Pedro, não foi carne e sangue, o Pai te revelou isso aí, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro. Tu és o quê? Bem-aventurado. Dizem os estudiosos do idioma que a palavra bem-aventurado não significa feliz, é algo que vai além de ser feliz. Então, bem-aventurado seria, tu és muito mais que uma pessoa feliz. Isso é uma realidade poderosa, né? Porque as pessoas encontram felicidade às vezes porque tem dinheiro, tem recurso, tem condição, viaja, tem iate, tem avião, faz isso, é feliz. Mas Jesus está dizendo para Pedro, tu és mais do que um ser humano feliz, porque foi o Pai que te revelou esta glória. Irmão, só uma observação que me passou aqui na mente. Entenda que Deus pode te revelar uma glória tremenda, mas você não está isento de cair no próximo passo, amém? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, bem-aventurado, bruft, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, sou bem-aventurado, bruft, próximo não viu o buraco, levantou a cabeça. Irmão, uma vez eu vi um desenho animado que ele dizia assim, olha, cuidado com os olhos do orgulho, porque eles podem te fazer tropeçar nos galhos da vida, né? Cuidado, irmão, cuidado. Quando tu elevar os teus olhos para os altos, seja para saber que o teu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Irmão, deixa a arrogância de lado, tal. Muita gente diz a meu respeito, esse cara é arrogante, porque não entende que o arrogante que está falando ali é o próprio Deus pela minha boca. Deus é arrogante,
Jesus é arrogante. Quer a prova que Jesus é arrogante? Aí, estão me vendo aqui? Presta atenção. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso foi considerado o quê? Uma tremenda de uma arrogância, mas essa aparente arrogância não era verdade? Quem quiser encontrar o caminho não tem que se curvar à arrogância de Jesus? Muitos consideram isso uma arrogância, outros consideram apenas uma verdade, mas a verdade para alguns ela é uma arrogância, porque a verdade ela é absoluta, pois se não for absoluta, não é a verdade. Tem que ser absoluta. O que é absoluto? É aquilo que não deixa margem para outro pensamento, não deixa margem para outra intervenção. É absoluta, a verdade é isso. A verdade se impõe em si só. Ela não precisa ser aplaudida, ela não precisa ser enxertada, ela não precisa ser impulsionada, ela subsiste por si só. Isto é a verdade, sempre absoluta. E muita gente não gosta disso, porque a verdade sempre denigre quem não quer a verdade total. Tem gente que pensa que pode ficar com uma parte da verdade. É impossível. Não, isso aqui me agrada, isso aqui não. Que nem Deus já mostrou várias vezes aqui no ministério, né? A igreja como uma grande cozinha, com pratos e bandejas lindos e muita comida. E pessoas chegam na hora de pegar a comida. Isso aqui eu quero. Não, isso eu não quero não. Isso eu quero. Isso eu não quero não. Isso eu quero. Isso eu não quero não. A comida que é servida aqui nesse ministério, você não tem direito a dizer que não quer. Você não gosta de cebola não? Mas se aqui for servido cebola, tu vai ter que comer. Entendeu, meu irmão? Não é você que escolhe que comida vai ter, você tem que ter aquela que Deus quer te dar, porque é Ele que sabe o que você precisa. É alho, é cebola, é pimenta. Eu não gosto de pimenta, mas se Jesus servir, eu vou comer até a boca pegar fogo. Nós temos que nos alimentar daquilo que Deus está nos dando. É assim que funciona. Aí, Pedro, o camarada bem-aventurado, daqui a pouco Jesus diz para trás de mim, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Aí depois diz, você é uma cilada. Imagina Jesus dizer para Pedro, uma cilada. Que coisa absurda, que coisa terrível. Aí tá, passou esse momento ali. Eu estava até conversando com o irmão Rômulo, ele é o culpado dessa pregação de hoje, é o irmão Rômulo. A gente estava trocando essa ideia, ele começou a falar várias coisas, eu falei, isso aí é interessante. Aí Pedro, de repente Jesus vai sair daquela área, eu imagino Pedro quietinho lá no canto, né? Porque diz que Pedro chamou Jesus no cantinho, pessoal. Ora, mas quem está escrevendo aqui não é Pedro, é Mateus. Significa que o assunto vazou, o assunto chegou a outros ouvidos, porque não é Pedro que está escrevendo aqui, nem é Jesus que está escrevendo aqui, é Mateus. Então significa que quando Jesus falou, alguém ouviu e foi escrito. Daqui a pouco Jesus vai se retirar, eu imagino que Pedro está lá no cantinho dele. Pô, sigo Jesus, não sigo mais, já estou ferido. Disse que eu era o diabo. Me chamou de diabo, me chamou de pedra de tropeço. Irmão, dá licença aí um pouco da palavra, e aproveita esse momento que eu não costumo pedir licença não, mas deixa eu te chamar de burro um pouquinho. Irmão, presta atenção. Pedro foi chamado de diabo, de pedra de tropeço, de cilada e de escândalo. Será que algum de nós pode se comparar ao Pedro? Então deixa de ser trouxa, meu irmão. Deixa de ser ignorante. Quando Jesus te pisar, te escorraçar, te chutar, Ele ainda tem um plano glorioso.
Você precisa aprender o Evangelho. Sabe qual é a característica do livro do profeta Isaías? Por isso que é importante o estudo teológico. A característica do livro do profeta Isaías, Isaías é chamado profeta? O profeta Isaías, ele tem uma particularidade teológica. Isaías faz assim, ó, puxa a espada e fere, ele pega o chicote e arrebenta. Quando ele termina a profecia, ele está passando a mão na cabeça do povo. Ele diz assim: eu vou arrebentar vocês, eu vou destruir vocês, eu vou acabar com vocês, eu vou pisar, eu vou espalhar, eu vou humilhar, vou fazer coisas no meio de vocês, e não é nem por causa de vocês, vocês são um lixo, é por causa do meu próprio nome. Aí quando ele termina essa ira toda, ele diz assim: mas se vós voltardes para mim, se vocês se converterem dos pecados de vocês, então eu farei uma glória de vocês. Então, primeiro, Deus tem que te espancar, te bater, te humilhar, para ver se tu vai fugir ou se tu vai dizer: bate mais, Senhor. É assim que funciona, irmão. Aí eu imagino Pedro lá, o camarada me chamou de diabo. Será que esse cara é mesmo o Messias? Me chamar de diabo? Será que eu recebi aquilo mesmo do alto? Que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Acabou de me chamar de diabo. Diz que eu sou pedra de escândalo, eu que estou aqui pronto para dar vida por ele. Será que o sol já não torrou o cérebro dele? Aí eu imagino Jesus saindo. Jesus sai, os discípulos vão atrás. Todos, menos um. Quem? Pedro. Pedro está lá olhando a poeira. Aí Jesus olha para trás. E aí, capeta, vai me seguir ou não? Vambora, vou ficar te esperando o dia todo. Sim, Senhor, sim, Senhor. Aí foi o capeta seguindo Jesus. Então, meu irmão, você tem que entender o seguinte: Deus bate, como a Bíblia diz, como um pai repreende ao filho a quem ama. Como o pai repreende o filho a quem ama, assim nos repreende o Senhor, porque Ele também nos ama. Por acaso tu está sentado na cadeira da santidade? Quem és tu para achar que ninguém vai te repreender? Quem tu pensas que tu és para achar que nunca vai ser repreendido? Tem gente que diz assim: não, eu toco a minha vida toda certinho, que eu não gosto que ninguém chame a minha atenção. Eu quero ver tu tocar a tua vida toda certinha no Evangelho de Jesus. Eu duvido, tu vai levar muita pancada até entender como é que se anda nesse caminho. Nesse caminho aqui tu não consegue andar certinho sem ninguém puxar a tua orelha, não, meu irmão. Isso aqui é o caminho da verdade, da santidade, da justiça nua e crua. Quem és tu para pensar que vai trilhar esse caminho sem ninguém puxar a tua camisa? Ei, por aqui. Puxar a tua orelha, ei, é por aqui. Quem és tu para pensar que vai trilhar esse caminho sem ninguém te dar umas boas burdoadas, umas chicotadas e umas pancadas? Pedro levou as chicotadas dele. Quem aqui pode dizer: eu vou limpar o sapato de Pedro? Quem pode? Não gosta de ser chamado a atenção? Vai para o terreiro de macumba. Quando eu servia ao capeta, quando eu servia ao diabo, nunca houve uma palavra de repreensão. Chegava nas sessões espíritas lá, tudo que era tipo de demônio, todos me exaltavam, desde falar que eu era bonito, até dizer que eu era gracioso, que os capetas me amavam, que todo mundo lá que gostava de mim. Não usava a expressão amar, né? Usavam outras expressões, mas eu sempre fui exaltado dentro de terreiro de macumba. Quer ser exaltado? Vai para macumba. Aqui Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tem gente que não gosta que ninguém me chame atenção. Não, eu saí da igreja porque tocou na minha vida pessoal. Ah, é? E o alvo de Jesus não é a tua vida pessoal, não? Diminui um pouquinho o volume aí, por favor. Não é não? Se a tua vida pessoal estiver bem, meu irmão, tudo vai estar bem. Tudo. Você não consegue ter uma vida profissional, familiar, bem, se a tua vida
pessoal, aquilo que está, o que é pessoal, aquilo que está dentro de você, que ninguém sabe. Se ali dentro de você tiver problemas mal resolvidos, tu não serás nadinha. Nadinha, de jeito nenhum tu serás. Jesus vem e mexe na ferida para poder curar. É assim, meu irmão. Deus toca nas feridas para poder curá-las. Lá dentro da tua alma, aquilo que ninguém sabe. Se você não quer ser repreendido, o evangelho não é um caminho para você. Como é que os mandamentos foram dados? Não faças isso, não faças aquilo, não aquilo outro, não. Ao invés de sim isso, sim aquilo, é não. O não é que fortifica os verdadeiros, amém? É o não. Quem só está acostumado, não, vai, faz, vai, faz, vai, faz. Esses serão os fracos. Quem sabe receber um não e se manter firme, esses serão os fortes. Sabe quem são os mais fortes dentro dos ministérios? Aqueles que um dia foram discriminados, os que foram escorraçados. Como Pedro. Quem foi o líder da igreja? O homem chamado de diabo. Quem foi que todo mundo respeitava como líder? Aquele que Jesus disse, tu é uma pedra de escândalo, tu é uma cilada, tu é um tropeço. Esse foi o líder da igreja primitiva. Quando disseram, Jesus apareceu para fulano, Jesus apareceu para Beltrano, Jesus apareceu para Cicrano. Não. Jesus apareceu para Pedro. Ah, então verdadeiramente ele ressuscitou. Já te xingaram, já te escorraçaram, já te bateram, já se sentiu ofendido, mas está firme. É aí que tu tem que estar, irmão. É aí. Tem um discípulo chamado João, que vai numa cidade, eles estão lá numa cidade, me foge agora, acho Cafarnaum, se não me falha a memória, Corazim. Quando Jesus está naquela cidade lá, as pessoas, sai daqui, Nazareno, não queremos a tua doutrina aqui. João vira para Jesus e diz assim, Senhor, vamos pedir fogo do céu para acabar com tudo. Jesus diz para João, tu não sabe a que espírito tu pertence? Eu não vim condenar, eu vim salvar. Lá foi uma burdoada na frente de todo mundo. Imagino que João chegou todo cheio de si, né? João, o filho do trovão, chegou cheio de si. Senhor, vamos pedir fogo do céu. Olha, cheio de fé, né? Cheio de confiança. Vamos pedir fogo do céu e consumir essa cidade. Jesus falou, ei, que fé é essa aí? Tu não sabe a que espírito nós pertencemos, não? Ou seja, tu está todo errado. Enquanto tu está querendo que caia fogo do céu, eu tô nem aí. E você, irmão? Se você recebesse uma repreensão dessa ou dessas aí mencionadas, pastor, se Jesus falasse essas coisas comigo, eu ia aceitar, ia mesmo? E se Deus usar o teu irmão que é menor que você, tu vai aceitar mesmo? É Jesus falando. Se Deus usar o profeta, que se veste pior do que você, porque a condição financeira dele, tu vai olhar e dizer, pô, aquele cara com aquelas roupas me repreender? Jesus não usa roupa para repreender ninguém, ele usa a boca. Amém, meu irmão? Temos um episódio, irmão, que Jesus está com os seus discípulos, você lembra? Que todo mundo disse assim, duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? E diz que a multidão foi embora. Quando Jesus olhou, ficaram só quem? Os 12 discípulos. Jesus poderia ter encerrado a história ali, mas Jesus vira para os 12 discípulos e diz, e vocês? Não querem ir embora também? Pode ir.
Ficou todo mundo encolhido. Caramba, nós ficamos aqui dando apoio ao mestre, a multidão abandonou. Nós ficamos aqui, ele não ficou sozinho por causa do nosso apoio. Ele olha para nós e escorraça com a gente. Vocês não querem ir embora não? Olha aí, os passos da multidão, vai atrás. Jesus sabia que ali ele tinha o melhor, irmão. Ele sabia que ele podia apertar. Quando ele aperta, os verdadeiros se tornam mais verdadeiros e os falsos vão embora. A glória que vem no próximo ano é tremenda, mas a casa do Senhor tem que ser limpa. Vem uma glória tremenda e ninguém vai ficar aqui dentro como telespectador, somente os que forem participantes da glória e não telespectadores dela. Vem uma glória muito grande. Está chegando uma glória muito grande para a geração Jesus Cristo. Em pouco tempo, Deus abalará os céus e a terra. E o nome Geração Jesus Cristo e o povo de camisa preta será exaltado sobremaneira. Grande é o Senhor Deus dos exércitos, nada escapa ao seu domínio. Seu domínio é sempre eterno, se estende de geração em geração na vida daqueles que lhe servem de degraus para andar sobre a terra. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês não querem ir embora também não? Não, Senhor. Aí quem sai? Quem responde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então valeu as porradas que eu te dei lá atrás, Pedro. Tem pancada aí, irmão, preparada para você. Porque uma coisa, Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele vem e amplia o discurso dele. Para quem iremos nós? Não somente tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o único. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e temos conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Confirmou o que tinha dito antes, mesmo depois de ser chamado de diabo, cilada e escândalo. E aí, irmão, você já conheceu pessoas que dizem assim: não, saí da igreja porque eu estava magoado com o pastor. Mas Pedro não saiu da igreja porque Jesus chamou ele de diabo. Os discípulos, excetuando-se Pedro, Tiago e João, os outros 9 não saíram da igreja porque Jesus, para subir o monte, discriminou os 9, só levou Pedro, Tiago e João. Os outros não saíram. Jesus foi entrar na casa de uma mulher para ressuscitar a filha dela e disse: Pedro, Tiago e João, o pai e a menina, que nem eram cristãos, entra na casa. E os outros discípulos, quando iam, eles disseram: não, vocês fiquem aqui fora. Entrou Pedro, Tiago e João. Quando saíram contando uma glória, o Senhor falou com a menina levantou e eles disseram: puxa, nós não vimos isso. Mas não ficaram tristes, não ficaram acanhados, continuaram no caminho e foram o que foram. E tu se sente discriminado? Deus não discrimina ninguém, Ele trata com cada um aonde Ele quer tratar. Com Pedro, Tiago e João tratou no monte, tratou dentro da casa, com os outros tratou do lado de fora. Não, fizemos uma festa ali, o pastor não me convidou. E Jesus te convidou? Está contigo? Tu não precisas estar num lugar físico para que Deus esteja contigo. Tu tens que estar aonde Deus quer que tu estejas.
Vem um episódio, um homem chega: Senhor, meu filho, olha aí, a Bíblia diz que tinha epilepsia. Depois Jesus vai e expulsa o demônio. Então a epilepsia, ainda que seja, era causada por demônio, naquele caso. Trouxe aos teus discípulos e ninguém pôde curar o meu filho. Jesus disse assim: geração perversa e incrédula. Que geração é essa? Para quem Jesus disse isso? O homem disse que levou o filho dele aos... Jesus de geração incrédula e perversa. Falou com quem? Lá tem bronca. Daqui a pouco vem os discípulos: Senhor, por que não podemos nós expulsar o demônio? Jesus desce o chicote: incrédulos, perversos, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vos sofrereis? Traz o menino aqui, demônio, sai, está vendo? É assim que se faz. Até quando eu vou estar com vocês? Jesus andou um pouquinho, os discípulos chegam, ele já respirou: vamos lá aprender essa lição. Senhor, por que não podemos expulsar aquele demônio? Vocês não tiveram fé, meus discípulos. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer ao monte: ergue-te, lança-te no mar. Se vocês não duvidar no coração de vocês, vai ser assim. A bronca é para todos, a lição é para os humildes. A bronca é para todos, a pancada é para todos, a lição e a glória e o poder é para aqueles que vêm ferido com pancada e cicatriz e vai aos pés do Senhor. Esses são a bênção preparada, é para esses. Não, ele disse que a gente é incrédulo, disse que a gente é geração perversa, disse que a gente... tá, deixa ele caminhar lá na frente, vamos caminhando aqui atrás mesmo. Vamos ver até quando isso aí vai dar. Não tem até quando isso vai dar, nós temos que fazer acontecer. Lá vai o mestre, vamos colar com ele, vamos saber por que nós não expulsamos aquele capeta. Senhor, por que nos expulsamos? Fé. Vocês não tiveram fé. É para não crer. Quando disser demônio sai, acredita que vai ser assim, e assim será. Acredita que vai ser assim, e assim será. Daqui a pouco, Pedro está de novo com Jesus. O homem que mais levou pancada foi o que maior glória foi, né, irmão? Pedro está lá com Jesus. Jesus, essa noite, vocês me deixarão. Está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Vocês me deixarão, mas eu não vou estar só. Por quê? Irmão, você já tem essa consciência? Quando todos te deixam, você não está só? Eu tenho essa consciência. Todos podem me abandonar, eu permanecerei firme com Deus. Você tem que ter essa consciência, porque Jesus falou: como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Se ele disse que todos iam abandoná-lo, mas ele não estaria só, então nós também, se andamos com ele, todos podem nos abandonar, mas nós não estaremos sós, porque o Pai está conosco. Aí daqui a pouco, Pedro diz assim: não, Senhor, todos podem te abandonar, eu não te abandono. Não, Pedro, tu vai também me abandonar, tu faz parte aí do grupo, tu tá de comprou também, Pedro. Vamos resumir aqui, vamos traduzir. Não, Pedro, tu faz parte dessa turminha aí que vai me abandonar. Não, Senhor, todos podem te abandonar, eu irei contigo até a morte. Tu irás comigo até a morte? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O galo vai cantar, mas primeiro tu vai me negar 3 vezes. Pedro levou aquele choque. Todos os discípulos olharam e Pedro: caramba, eu estou dizendo que eu dou a vida pelo cara e o cara está me escorraçando.
dizendo que eu vou abandonar, que galo vai cantar, que o papagaio vai piar. Que isso? Que história é essa? Poxa, eu aqui querendo dar a vida por ele, e ele me escorraçando o tempo todo, e agora dizendo até que um galo vai cantar e eu vou negar 3 vezes? Como é que está Pedro? Pedro levou muita pancada, irmão, nesses 3 anos de ministério de Jesus, mas o que mais levou pancada foi o que mais se destacou. O que mais levou pancada foi aquele que, quando saía caminhando pela rua, as pessoas colocavam as camas, as esteiras dos enfermos para ele passar. E diz a Bíblia que na simples presença de Pedro passando pelo lugar, os mortos ressuscitavam, os enfermos eram curados e os demônios eram expulsos. Na vida de quem? Na vida do crente que foi discriminado, daquele que levou pancada, mas permaneceu. Quem se sente retraído? Não, vou dar um tempo. Dá um tempo? Pedro nunca deu um tempo. Levou pancada a vida inteira, nunca deu um tempo. Não existe dar tempo para o evangelho. Quando você dá um tempinho, não, vou dar um tempo de igreja. Quando você volta, meu irmão, a igreja já andou quilômetros e você não alcança mais. Alcançaria, mas o esforço é tanto que muitos, na verdade, acabam não alcançando. Você morreria por Jesus? Pelo Jesus da geração Jesus Cristo? Porque agora te digo eu, irmão, só existe um Jesus, o que eu prego. Só existe um Deus, o que eu prego. E ninguém vem a esse Deus se não vier por mim. Ninguém serve a Deus se não servir os comandos que saem do púlpito da geração de Jesus Cristo pela boca do pastor Tupirani. Ninguém serve a Deus. Não gostou? Decide se vai pegar sua Bíblia e vai para casa ou se vai continuar aí apanhando. Você que decide. Você que decide. É contigo mesmo, irmão. É contigo mesmo. Mas eu já falei há anos, não importa o que digam, não importa o que falem, não importa o que tentem, sempre que passarem naquela porta, eu vou estar aqui pregando, até que se consumem todas as coisas. E cá entre nós, hein, vou sair da terra no arrebatamento, hein. Vou sair da terra no arrebatamento, hein, está mais perto do que o que muita gente pensa, hein. O arrebatamento já não está nem às portas, já passou das portas, hein? Já está tudo preparado para Jesus recolher o seu povo. Tem gente dormindo incrivelmente até aqui dentro, hein? Deus já nos conta como seu último povo, para guerrear suas últimas guerras. Já estamos com as últimas missões e Deus já mostrou a última colheita. Desperta tu que dormes, meu irmão, mas acredite, tu vai levar pancada nesse lugar, porque a verdade dói. A verdade dói, e Deus tem usado verdades aqui para bater violentamente. Quando eu digo, eu sou o caminho, isso bate, isso dói. E os corações se enrijecem e não deixam penetrar a verdade, e ali Deus faz a seleção. O coração de Pedro pulsou, mas permaneceu aberto. E aí Deus vai esclarecendo, vai iluminando, vai abençoando. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Você precisa entender, irmão, que se eu quisesse usar de mentira, eu usaria mentiras mais simples. Se eu quisesse usar de engano, eu não falaria coisas tão complexas que te colocaria para fora da igreja, que te faria causar repulsa ao púlpito, repulsa à minha pessoa. Se eu quisesse te enganar, eu usaria o que todo mundo está usando aí, que dá certo. Eu não diria para você que aqui existe um caminho, uma porta, eu sou ela, eu sou o ministério, eu sou o sacerdócio de Deus na terra.
Eu represento o próprio Deus. Se eu quisesse usar mentira, meu irmão, eu não usaria essas tão complexas que te afastam do ministério. Se eu tivesse interessado no teu dinheiro, meu irmão, eu usaria palavras mais simples, mais lisonjas, que te agradariam mais. Botaria aqui, olha, tem um monte de instrumento, um monte de gente tocando e outros querendo tocar. A gente colocaria aqui o chamado culto alegre, para você ficar feliz. Ah, que bênção foi na igreja, aquele louvor, aquela música, aquela irmã cantando, aquela criança, aquela poesia. Não, você sentou aí para levar pancada, para os verdadeiros se fortificarem e os fracos irem embora. É assim que é a geração Jesus Cristo. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre, o Espírito Santo me deu uma visão, mas não foi agora, foi em casa. Tive uma visão com o irmão Altair. Na visão eu vi o irmão Altair com 6 asas, naquilo que se refere no livro de Isaías 6:2. Eu fiquei impactado com essa visão com o irmão. Então essa visão cessou. Eu tive uma visão também com o Davidson. A cabeça do Davidson, ela se transformava numa televisão. Então essa visão cessou. Eu tive uma visão também com o Sidney. Eu vi o Sidney chegar e colocar uma mala aqui no altar. Então essa visão cessou. Amém. Amém. Mestre, o Senhor me deu uma visão um grande urso branco. Um grande urso branco. E ele se levantava sobre a terra e procurava se aliançar com outras nações. E essa aliança traria grande destruição sobre a terra, grande derramamento de sangue sobre a terra. Depois eu vi o globo terrestre e as nações do mundo inteiro, todas em trevas. Mas Deus me fez perceber, mestre, uma luz. Havia uma luz ainda. E essa luz é o seu ministério. Quando essa luz for retirada da terra, haverá grande pranto sobre a terra e grande escuridão na terra. Deus me deu essa visão. E também eu vejo tipo uma moeda, uma roda, um círculo, um número 7 diante do púlpito. Até aqui. Amém. Antes do irmão Marco começar a entregar a profecia, houve uma grande explosão na Rússia. Foi o que Deus falou comigo, o irmão começou a entregar a profecia. E eu não poderia deixar de dizer isso. Houve uma grande explosão na Rússia. Até aqui, pastor. Amém. A paz, irmãos. Mestre, no
louvou águas passadas, eu vi o Senhor andando numa estrada, era um caminho muito árduo, e eu via pedras, facas, punhais, serem lançados nas costas do Senhor e batia, e abriam feridas enquanto o Senhor andava. Quando ela batia, o Senhor olhava, porque sentia quando batia. Então o Senhor ia caminhando, e aquelas feridas iam fechando, e elas não deixavam marcas. O Senhor ia caminhando, e as feridas iam cicatrizando, mas não deixavam marcas nas costas. Interessante, mestre, que eu vi com essa brusa que o Senhor está hoje. Amém. Irmão André, eu vejo o anjo pegar a Belinha e colar em você. Simples assim, irmão. Ele pegar a Belinha e colar, mas colar em você. De maneira que você andava com ela colada. Ela não saía do seu lado em momento algum, irmão. Amém. Durante os comentários, mestre, eu vi uma cruz de madeira desse lado direito. Essa cruz, ela não estava muito elevada e nem estava deitada. Ela estava nessa posição como se fosse ser elevada ainda, porque ela não estava na posição de chão e nem muito no alto. Ela estava a ser elevada, essa cruz. Amém. Eu tive uma visão com a Noelma. Eu vi o corpo da Noelma, a semelhança de quando uma pessoa ela é picada de abelha e vai se formando o que chamam de calombos pelo corpo, e não eram poucos, eram muito. Então, ela começava a coçar aqueles calombos, e à medida que ela ia coçando, aquilo ia se tornando como feridas. O tempo inteiro que ela coçava, abria feridas, ia coçando, e as feridas eram abrindo sobre o corpo. E essas feridas, cada palavra maldizente neste lugar que está sendo proferida por ela, cria-se uma ferida nova no corpo dela. A cada vez que ela profere o nome deste lugar, as pessoas deste lugar, uma ferida nova vai tornando-se no corpo dela. E ela coça porque incomoda e só vai abrindo feridas pelo corpo. Eu vejo o corpo dela, quase não há espaço, mestre, de tão ferido que está essa mulher. Amém. Quando o Marquinho falou do urso, e o irmão André falou de um grande estrondo, eu vi um bode. Esse bode, mestre, ele saía daquela região ali da Europa, ele estava próximo à Grécia, mas eu não via o país da onde saía. E esse bode, ele vinha andando pela largueza da terra, e aonde ele passava, ele comia cabeças. Ele entrava em vários lugares, templos religiosos, repartições, congressos, e ele iam comendo cabeças. E ele vem em direção ao Brasil, esse bode, mestre. Amém. Durante a palavra, eu vi aqui dentro algumas pessoas com feridas nas costas. Enquanto o Senhor pregava, eu via feridas ainda abertas nas costas de muitos irmãos. Irmã Rosana Paiva,
Eu vejo a palavra, irmão, que sai desse púlpito e te secando. Quando o mestre está pregando, eu estou olhando para a palavra, ela vai te secando. E eu vi isso fisicamente, irmão. Amém, mestre. Até aqui. Amém. A primeira visão que Deus me deu foi bem no começo. Eu vi o irmão Marquinhos sentado ali e eu vi um chicote vindo sem auxílio de mão e ele te dava uma chicotada do lado direito, Marquinhos. E esse chicote, ele cortava a tua roupa. E eu via, era uma chicotada muito forte, e eu via ele cortando a tua roupa e pegando a tua carne, e ele entrava dentro da tua carne, e esse chicote voltava, tirando, foi muito real essa visão, tirando pedaços da tua carne, assim. Amém. Eu tive uma visão, durante os louvores, o Senhor virava duas pessoas, e a outra pessoa descia por aqui, chegava na frente do púlpito e apontava para a algema e olhava para o Senhor. Amém. Eu vi tochas descerem diretamente do céu e ficavam viradas para baixo. Aqui, elas ficavam aqui na frente, mas elas não estavam acesas. Elas estavam com aquele pano branco e ficavam aqui, prontas para serem acesas durante os louvores. Eu tive uma visão quando o irmão Cícero estava lá atrás, eu olhei para a câmera e eu vi uma linha que entrava dentro e como se cortasse o ao vivo. Como se essa linha fosse e cortasse o ao vivo. Deus é o Deus da geração Jesus Cristo. Procurará frutos entre aqueles que ouvem à distância. E até agora, de poucos, ele achou frutos. E esses poucos são destacados dia após dia. Já outros estão se escondendo atrás de uma tela de computador, de uma tela de TV. Assim diz o Senhor: eu procurarei frutos, e a seleção é para vocês também. Amém. Mestre, Deus me fez contemplar a virada do ano. Eu vi o ano entrar e vi chegar 2020. Então eu via o calendário e passava janeiro como uma página, passava fevereiro como uma página. E quando chegava em março, do meado de março para frente, eu vi uma grande mulher negra. Essa mulher, ela estava bem adornada. Então eu via o ventre dessa mulher começar a gerar uma criança. Porém, a criança que estava dentro do ventre dela era branca e não tinha sexo. E ali essa visão cessava, mestre. Amém. Mas
Amém. Marquinho, Deus está te cobrando pela tua caminhada. O teu crescimento tem que ser alto. E assim diz o Senhor: fale, porque é com o teu falar que eu vou agir. Fale. Consegues entender isso? É uma coisa do teu íntimo. Há palavras colocadas dentro de ti que às vezes tu a repreendes, é para falar. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: tu és um grande profeta. Fale, essa é tua hora, fale, não repreendas a minha palavra, não tenhas dúvida. Fale, a tua caminhada até aqui já te mostra como tu deves agir. Por isso, fales, ó grande profeta, diz o Senhor. 2027, Deus tem preparado esse ano. 2027, Deus tem preparado esse ano. Mestre, o tempo todo que o irmão Rômulo fala com o Marquinho, aquela visão que eu tive com o Cid, ela insiste. Eu vejo o Cid, ele chegar na porta da igreja, e um anjo como se lutasse com ele, com uma espada cerca ele. E ele tenta entrar e o anjo não deixa, cerca, empurra ele com a espada. É como se uma luta, eu vejo como se fosse uma luta, como se ele lutasse com o anjo para entrar. E o anjo olha para ele com muita ira, com muita fúria, não quer deixar ele entrar. Amém. Quando o irmão Rômulo acabou de falar, eu recebi uma palavra, mestre. 2020 começa o período fértil. Amém. Algo ainda? Não? Então vamos agradecer a Deus. Bendito Deus, o Senhor conhece nossos desejos, mas nós mesmos não conhecemos a nossa força, mas temos conhecimento de que a nossa capacidade vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. E o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, Senhor, eu posso crer que aqui estão aqueles que querem desafiar o mal, aqueles que querem, Senhor, falar ousadamente, aqueles que querem desfazer as obras do diabo, envergonhar Satanás e envergonhar aqueles que o servem. Aqui estão aqueles que querem hastear com a sua vida a bandeira da verdade, da justiça e da integridade. Aqui estão aqueles, Senhor, que querem desbancar a mentira, mostrar que o Senhor ainda tem adoradores nesta terra. Aqui estão aqueles, Senhor, que ainda como um estandarte, como diz a Escritura, em teu nome alvoraremos pendões, mas, Senhor, alvoraremos pendões com o teu próprio nome, com as tuas grandes obras. Aqui estão estes, Senhor, que não querem se curvar ao sistema, que não querem olhar para as necessidades do dia a dia, que não querem abrir mão dos teus projetos, da tua vontade, da tua obra. Aqui estão esses, Deus,
Ó tu que conheces a profundidade, como a profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria, do conhecimento de Deus, porque insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus juízos, e ninguém conheceu a mente do nosso Senhor. Por isso, Senhor, vem no profundo de cada um nesta hora, fortifica a boca do que quer dar testemunho, unge as mãos do que quer fazer, ó Deus, maravilhas no teu nome. Ó Deus, cerca a vida, purifica, branqueia com teu sangue a vida daqueles, Senhor, que querem alvorar o teu nome em altos níveis, Senhor, que sabem que com isso vão provocar a ira do mundo, Senhor, mas querem dar testemunho da verdade, porque reconhecem que foram para isso chamados e enviados, como Jesus por ti é enviado, nós por ele, Senhor, mas reconhecemos sem ti nada podemos fazer. Entra então, ó Deus, com a tua graça, entra, Deus, com a tua unção, entra, Deus, com a tua libertação, entra com a cura psicológica, com a cura sentimental, Senhor, porque aqueles que um dia fugiram, Senhor, foram os mesmos que foram lançados aos quatro cantos e até hoje suas vidas servem de exemplos para nós. Aquele que um dia disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador, ouviu de ti: não temas, serás pescador de homens. Por isso seja a tua palavra sobre o teu povo, o povo que anseia testemunhar, aqueles que querem respirar o teu espírito e realizar as tuas obras. Olha para este, Senhor, e opera além do que pedimos ou pensamos, ó Pai, em nome de Jesus. Alguém mais? Vem à frente, pode vir. Irmão Alexandro, Deus manda, irmão, você desbancar a mentira. Essa é a palavra, irmão. Desbanque a mentira. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo a ti. Irmão Davidson, a palavra que diz, irmão: eu vou e vos prepararei lugar. Deus te mostrará, irmão, a morada dos irmãos no céu. Deus te mostrará a morada que está sendo preparada para os irmãos deste lugar no céu. Será revelada a ti, irmão. Assim diz o teu Deus. O tempo inteiro dessa oração, mestre, mais 2 cruzes de madeira, chegou ao ministério. E à medida que o Senhor foi orando, a cruz foi sendo elevada aos poucos. As 3 foi sendo elevada aos poucos, mestre. Amém. Aleluia. Deus poderoso, leva, Senhor, os teus adoradores, os teus mártires, na tua graça, na tua paz, na paz que o Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha não é como o mundo dá, mas a minha. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sejam as tuas palavras sobre nós, Senhor, e nos despede com a tua graça, pois certamente nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.